A conspiração. Vamos seguir outra vez Davi no vale da sua humilhação. Um profundo vale, na verdade, no qual se vê pecado doloroso e os seus frutos amargos. É realmente maravilhoso seguir os passos deste homem notável. Tão depressa a mão do amor o restaura e põe os seus pés outra vez sobre a rocha. Ele lança-se outra vez nos recessos da corrupção. Acabamos de ver como seu erro quanto à casa de Deus foi graciosamente corrigido. E agora vemo-lo preso com as cadeias do desejo carnal. Tal é, enfim, o homem, uma pobre criatura hesitante e inconstante, que necessita a cada momento da graça e da paciência divina. Até a história do cristão mais fraco mostrará, embora numa escala diminuta, toda a escabrosidade, disparidade e inconsistência notada na vida de Davi. Em boa verdade, é esse fato que torna as narrativas da sua vida e época tão interessantes. Onde está o coração que é livre dos ataques do poder da incredulidade que obrigou Davi a buscar refúgio junto ao rei de Gate? Ou, livre de ideias errôneas acerca do serviço do Senhor, como Davi que procurou edificar uma casa para o Senhor antes do tempo próprio? Ou, isento de emoções de complacência própria e vaidade, como Davi, quando procurou numerar o povo? Ou da sensualidade, como Davi no caso de Urias o Heteu? Um tal coração não terá muito interesse em conhecer os pormenores da vida de Davi. Contudo, bem sabemos quem não tem um coração assim, porque onde quer que haja um coração humano, há também a suscetibilidade de tudo que tenho enumerado. E, portanto, a graça que valeu a Davi deve ser preciosa para todo o coração que conhece qual é o seu próprio lugar. A parte da história que vamos agora prosseguir é extensa e abrange muitos princípios de experiência cristã e atuação divina. Os fatos do caso são, sem dúvida, do conhecimento de todos. Todavia, parece ser muito útil considerá-los de perto. O pecado de Davi levou à conspiração de Absalão. Abre aspas. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem a Raba. Porém, Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel 11:1. Em vez de se pôr à frente do seu exército, tomando parte nos trabalhos e canseiras da guerra, Davi ficou comodamente em casa. Mas isto dava uma vantagem ao inimigo sobre ele. Logo que um homem deixa o seu lugar de dever ou abandona o lugar do conflito, torna-se fraco. Um tal homem põe de parte a sua armadura e será indubitavelmente ferido pelas flechas do inimigo. Enquanto está ocupada no trabalho do Senhor, seja que espécie de trabalho for, a natureza é conservada sob pressão. Porém, logo que está ociosa, começa a operar e cede à ação e à influência das coisas exteriores. Devemos ponderar isto muito seriamente. Satanás terá sempre à mão mal para os corações e as mãos ociosas. Davi teve que sentir isto mesmo. Se ele tivesse ido com seu exército para Rabá, os seus olhos não teriam caído sobre um objeto calculado para atuar sobre o princípio corrupto que havia nele. Porém, o próprio ato de ficar em casa ofereceu ao inimigo um ensejo de cair sobre ele. É sempre bom estarmos em guarda, porque temos um inimigo vigilante. Abre aspas.
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Fecha aspas, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Satanás espera a sua oportunidade e quando encontra uma pessoa descuidada com o seu próprio serviço, procura certamente comprometê-la com o mal. É, portanto, um meio seguro estar-se ocupado no serviço que resulta da comunhão com Deus, porque só assim nos achamos numa atitude de hostilidade positiva para com o inimigo. Porém, se não agirmos em hostilidade, ele servir-se-á de nós para os seus próprios fins. Quando Davi falhou, como chefe das hostes de Israel, tornou-se escravo da concupiscência. Que triste figura! Um aviso solene para as nossas almas. O cristão ou está sujeito à energia do espírito ou à energia da carne. Se falhar na energia do espírito, a energia da carne predominará incontestavelmente, e então torna-se uma presa fácil para o inimigo. Aconteceu assim com Davi. Abre aspas, no tempo em que os reis saem para a guerra, fecha aspas, ele fica em casa e Satanás apresenta-lhe um engodo a que o seu pobre coração não pôde resistir. E então cai vergonhosamente e gravemente. Nem tampouco a sua queda é apenas um erro casual. Não, ele cai num lago horrível de pecado, de vil corrupção. E a sua queda pronuncia o aviso solene: guarda-te sob o corpo. Ou a natureza há de ser julgada, ou então cairemos no naufrágio. E note-se, a que extremos Davi foi levado na consecução do pecado. Havendo sacrificado o seu caráter para satisfazer a carne, ele procura fazer de Urias a capa com que se há de cobrir do público. A sua reputação tem de ser mantida a todo custo. Por isso ele experimenta a amabilidade, mas em vão. Então embriaga o desonrado e prejudicado Urias, mas sem resultado. Por fim, mata-o por meio da espada dos filhos de Amon. Como tudo isto é terrível! Davi pensou realmente que tudo estaria bem logo que Urias fosse posto de parte. Esqueceu que os olhos do Senhor estavam postos sobre ele em todo o seu mal? Parece que a sua consciência não era sensível nesta ocasião, nem tampouco suscetível daquela convicção que nós esperaríamos. Se assim tivesse sido, ele teria certamente hesitado antes de acrescentar o pecado de homicídio ao pecado de adultério. Ter-se-ia retraído com a áspera reprovação de Urias, tanto mais áspera quanto é certo que era intencional, quando disse, abre aspas, a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar à minha casa? Fecha aspas, 2 Samuel 11:11. Que censura para Davi! O Senhor e o seu povo estavam acampados em luta com os inimigos incircuncisos de Israel. Mas Davi estava em casa entregue ao ócio e cedendo aos desejos da natureza. Certamente não era ocasião para Davi ficar assentado no sofá, visto que as hostes do Senhor estavam empenhadas em luta com o inimigo. Não era ocasião para ele expor um servo fiel aos ataques do inimigo com o fim de salvar a sua própria reputação. Mas assim é o homem, até mesmo o melhor dos homens. Quando o coração se enche de orgulho ou a concupiscência embacia os olhos, quem pode estabelecer limites à depravação humana? Quem poderá definir os extremos terríveis a que até um homem como Davi pôde chegar quando não anda em comunhão com Deus? Bendito seja para sempre
o Deus de toda a graça, que sempre se mostra suficiente para todas as necessidades do seu povo. Quem, senão Deus, poderia tratar, ainda que fosse com um só cristão, durante uma simples fase da sua história? Quando nos lembramos de como ele detesta o pecado, a sua graça para com o pecador deve encher a sua alma de gratidão e louvor. O Senhor tem de manter a sua santidade por mais que trate do pecador, e por isso, no caso de Davi, vemo-lo anunciando o castigo mais solene sobre a sua casa por causa do seu pecado. Natã, o profeta, é enviado ao seu encontro com o fim de pôr a sua consciência imediatamente na presença da santidade de Deus. Este é o lugar próprio para a consciência. Quando ali não está, ela entregar-se-á a toda sorte de expedientes, toda sorte de subterfúgios e toda espécie de disfarces. Davi disse, quando foi informado do êxito do seu plano diabólico quanto a Urias, abre aspas, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele, fecha aspas. Deste modo, ele pensou calar todo o assunto. Imaginou inutilmente que, visto Urias ter sido afastado do seu caminho, tudo correria bem. Mas havia um olhar que podia penetrar através de toda esta cobertura que a insensibilidade de Davi havia posto sobre a sua consciência. Abre aspas, a espada tanto consome este como aquele, fecha aspas. Sem dúvida, e a guerra tem as suas vicissitudes, porém, isto não podia satisfazer a justiça de Deus. Não. O assunto tinha que ser posto às claras. As malhas terríveis do mal com que Satanás enredara os pés da sua vítima tinham de ser desenredadas. A santidade da casa de Deus deve ser mantida a todo custo. O seu nome e a verdade têm de ser plenamente justificados, e o seu servo terá de ser castigado à vista de toda a congregação. Sim, abre aspas, perante o sol, fecha aspas. Podia parecer, segundo o juízo humano, que era mais prudente ocultar do público o castigo daquele que estava numa posição tão elevada, mas esse não é o método de Deus. O Senhor mostrará a todo espectador, por meio do julgamento que executar no meio do seu povo, que não tem parte no mal. Nada podia servir para limpar a mancha que havia sido lançada sobre a verdade de Deus, senão o castigo público do transgressor. O homem do mundo pode continuar no presente e pecar com impunidade, porém, aqueles que estão ligados com o nome do Senhor têm de se conservar a si próprios puros, ou de contrário, têm de ser julgados. Contudo, Davi parece ter sido espantosamente insensível a todo este acontecimento. Até mesmo depois da parábola em que Natã pôs perante ele a negrura do seu procedimento, ele, embora indignado com o procedimento egoísta do homem rico, nunca pensou que a parábola se referia a si. Abre aspas. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Fecha aspas. Desta maneira, ele pronuncia inconscientemente o juízo contra si próprio. Por enquanto, ainda não sentia o seu pecado. Talvez procurasse descobrir e castigar o transgressor se as palavras do profeta não fossem como que a flecha do Todo-Poderoso que feriu a sua consciência obtusa. Abre aspas, tu és este homem, fecha aspas. Que tremenda descoberta! O pecado foi descoberto na sua própria origem e Davi ficou na presença de Deus como pecador oprimido e vencido pelo remorso.
Acabaram-se os esforços para se esconder e manter a sua reputação. Abre aspas, pequei contra o Senhor, fecha aspas. É a confissão que sai do seu espírito ferido. A sua alma fora vencida pelo poder da verdade e o Salmo 51 foi o seu brado de penitência, quando ele se achava prostrado no pó, com o sentido profundo da sua própria vileza diante do Senhor. Abre aspas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Fecha aspas. Aqui estava o recurso bem conhecido e repetidas vezes posto em prática por Davi. Traz o seu fardo e arroja-o ao lado da misericórdia e bondade de Deus, o único lugar onde o seu vexado espírito podia encontrar descanso. Achou que o seu pecado era tão abominável que nada senão a misericórdia de Deus podia valer-lhe para o apagar. Ali, todavia, ele achou um vasto abismo que podia tragar todo o seu mal e dar-lhe profunda paz em face da sua própria miséria. Nem tampouco era apenas o perdão dos seus pecados que Davi buscava. Necessitava dele, sem dúvida, mas necessitava de muito mais. Necessitava de ser purificado intimamente do poder viciado do próprio pecado. Abre aspas, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Fecha aspas, Salmo 51, versículo 2. O apóstolo João diz, se nós, os cristãos, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, não apenas para nos perdoar os pecados, mas também de nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Sermos purificados de toda injustiça é muito mais do que sermos perdoados dos nossos pecados. E Davi desejava tanto o perdão dos seus pecados como a purificação da sua injustiça. As duas coisas dependem da confissão dos nossos pecados. Mas é muito mais difícil fazermos confissão dos nossos pecados do que pedirmos o perdão. Realmente confessarmos perante Deus o pecado que temos cometido é uma coisa muito mais humilhante do que pedirmos perdão. É uma coisa fácil pedir ao Senhor o perdão, mas é em vão se não confessarmos os nossos pecados. E note-se, é uma questão de fé simples, sabermos que os nossos pecados nos são perdoados. A palavra diz, abre aspas, se confessarmos, fecha aspas. Davi confessou o seu pecado, abre aspas, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Fecha aspas. Isto era a verdadeira confissão. Não lançou a culpa sobre as circunstâncias, nem apelou para as pessoas. A sua expressão é simplesmente eu e ti. Eu, pecador, e tu, o Deus da verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz Romanos capítulo 3, versículo 4. O segredo da verdadeira restauração consiste em tomarmos o nosso próprio lugar como pecadores na luz da verdade de Deus. É este o ensino do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3. A verdade de Deus é estabelecida ali como o grande padrão por meio do qual a condição do homem deve ser experimentada. O efeito deste princípio é trazer o pecador às profundezas do seu próprio ser, ao próprio fundo com efeito do seu estado moral e prático à vista de Deus. Isso despe-o de tudo e expõe o íntimo da sua alma nua perante a santidade que não tolera a mais pequena mancha de pecado na sua presença. Porém, quando é levado deste modo ao pó de humilhação voluntária e confissão verdadeira, que encontramos?
Encontramos Deus no retiro da sua graça soberana, preparando perfeita justiça para o pecador culpado e inexcusável. Nesta parte importante de inspiração, encontramos graça e verdade. A verdade parte o coração e tapa a boca. A graça liga o coração e abre a boca. A verdade fecha a boca para que ela não possa mais vangloriar-se dos méritos humanos. E a graça abre a boca para que possa louvar e honrar o Deus de toda a graça. Davi pôde conduzir-se em espírito através da verdade estabelecida em Romanos 3. Ele foi, também, levado aos profundos recessos da sua natureza. Eis, diz ele, que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui ele vê o ponto mais baixo da depressão, a origem do homem. Que pensamento! Formado em iniquidade, que bem poderia jamais brotar de um tal ser? Nenhum. É irrecuperável. E em seguida, note-se o contraste, abre aspas, eis que amas a verdade no íntimo, fecha aspas. Deus requer a verdade e Davi não tinha com que responder a essa exigência, salvo a sua natureza poluída. O que poderá jamais encher o vasto abismo que existe entre o homem nascido em pecado e Deus reclamando a verdade no seu íntimo? Nada, senão o precioso sangue de Cristo. Abre aspas, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Fecha aspas. Por outras palavras, Davi entrega-se como pecador desamparado nos braços do amor do Redentor. Feliz lugar de descanso. Só Deus pode purificar o pecador e torná-lo apto de estar na sua presença. Abre aspas, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Fecha aspas. Deus tem de fazer tudo, purificar a sua consciência, abrir os ouvidos outra vez para ouvirem as notas de júbilo e alegria e a sua boca para ensinar aos transgressores os seus caminhos de amor e misericórdia, criar nele um coração puro e tornar a dar-lhe a alegria da sua salvação, sustê-lo pelo Espírito e livrá-lo dos crimes de sangue. Em resumo, logo que as palavras de Natã caíram com poder divino no coração de Davi, ele lançou o peso esmagador do seu fardo sobre a graça infinda baseada no precioso sangue da expiação. E assim, tanto quanto lhe dizia respeito, pessoalmente podia regozijar-se na liquidação perfeita da questão que o seu pecado havia levantado entre a sua consciência e Deus. A graça obteve um triunfo glorioso, e Davi abandonou o campo sobressaltado em boa verdade e gravemente ferido, mas com uma profunda experiência do que Deus era e aquilo que a graça havia feito por ele. Todavia, o pecado de Davi produziu os seus frutos a seu tempo. Tem de ser sempre assim. Nada pode interpor-se com a realização daquelas palavras solenes do apóstolo. Abre aspas. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. A graça de Deus pode perdoar o indivíduo, porém, os resultados do pecado serão infalivelmente manifestados, até mesmo que o pecador experimente os mais profundos e agradáveis ensaios do amor divino e da graça restauradora. Continua ainda sob disciplina. Veremos este princípio amplamente exemplificado em Davi. Davi foi, como sabemos, plenamente, ditosamente perdoado por Deus, purificado e aceito. Contudo, teve de prestar atenção ao aviso solene, abre aspas, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa.
porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Fecha aspas. Note-se a frase, me desprezaste. Davi havia procurado ocultar o seu pecado do público, fazendo desaparecer Urias e esquecendo que Deus via tudo ao mesmo tempo, e também a honra do seu santo nome. Se ele tivesse pensado no Senhor quando a natureza lhe fez ouvir a sua voz, não teria caído naquela cilada do diabo. O conhecimento da presença de Deus é o grande preservativo do mal. Porém, quantas vezes não somos nós mais influenciados pela presença do nosso semelhante do que pela presença de Deus? Abre aspas. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Salmo 16, versículo 8. Se deixarmos de encarar a presença de Deus como um remédio contra o mal, seremos obrigados a conhecê-la com um julgamento devido ao pecado. Agora, pois, a espada não se apartará jamais da tua casa. Comparem-se estas palavras com as promessas gloriosas feitas a Davi no capítulo 7 de 2 Samuel. E note-se que é a mesma voz que soa aos seus ouvidos, tanto na condenação como nas promessas, embora num tom muito diferente. Nas promessas, ouve-se a graça e na condenação a santidade. Abre aspas. Porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nascer certamente morrerá. Fecha aspas. A morte da criança, porém, era apenas o prenúncio da tempestade do juízo que ia cair sobre a casa de Davi. Bem ele podia jejuar, orar, humilhar-se e prostrar-se no pó, que a criança tinha de morrer. O juízo deve seguir o seu curso. O fogo consumidor há de queimar até a última partícula do material que é lançado à sua ação. A espada do homem tanto consome este como aquele, mas a espada de Deus cai sobre a cabeça do culpado. As coisas têm de correr o seu curso, a corrente pode correr por muito tempo abaixo do solo, mas mais cedo ou mais tarde há de brotar da terra. Nós podemos continuar durante anos numa carreira de pecado oculto, cultivando algum princípio mau, alimentando algum desejo impuro, cedendo ao mau temperamento ou tendo maus pensamentos. Porém, a chama latente há de por fim reacender-se e mostrar-nos o verdadeiro caráter do nosso procedimento. Devemos refletir seriamente nessas coisas. Não podemos esconder coisa alguma de Deus, nem tampouco fazer com que Ele pense que os nossos maus caminhos são retos. Podemos fazer o possível para raciocinar deste modo. Podemos persuadir os nossos corações por meio de argumentos plausíveis, de que isto e aquilo é reto, e bom e lícito. Porém, abre aspas, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também se fará, fecha aspas. No entanto, a graça brilha aqui do mesmo modo que em todos os acontecimentos da carreira de Davi, Batseba veio a ser a mãe de Salomão, que ocupou o reino de Israel durante o período mais glorioso da sua história e que está também naquela linha privilegiada, por meio da qual, segundo a carne, veio o Cristo. Tudo isso é verdadeiramente divino, é inteiramente digno de Deus. O acontecimento mais sombrio na vida de Davi torna-se debaixo da mão de Deus, o meio da mais rica bênção. Deste modo, o comedor deu de comer e o forte doçura. Sabemos bem como este princípio caracteriza todos os caminhos de Deus com o seu povo. Ele julga o seu pecado, sem dúvida, mas perdoa o seu pecado e faz com que as suas próprias falhas sejam o meio pelo qual a graça lhes é dada. Bendito para sempre seja o Deus de toda a graça,
que perdoa os nossos pecados, restaura nossas almas, compadece-se das nossas fraquezas e faz-nos triunfar, até mesmo por intermédio da nossa fraqueza. Como Davi devia ter percebido melhor depois disto, à medida que os seus olhos eram postos em Salomão, o homem de paz. O seu codinome, o amado do Senhor. Lembrar-se-ia da sua queda humilhante e recordaria a graça adorável de Deus? E não sucede assim também conosco? O que é a nossa história, dia a dia, senão uma história de quedas e restabelecimentos, de altos e baixos? Graças a Deus pela certeza que a graça será eternamente a coroa da obra de Deus.